Amigos queridos, em nome de Jesus, nos reunimos nesta manhã de luz em nossas vidas, para entrarmos na sintonia do seu Evangelho, para mergulhar o nosso pensamento em verdades de vida eterna, que clareiam as nossas consciências e infundem em nossos corações as vibrações dos sentimentos sublimes. Jesus, Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor, que as suas vibrações alcancem a todos os aflitos da terra, a toda dor, a toda desesperança. Nós outros, Senhor, reunidos em seu nome, na intimidade da prece que levamos ao seu coração misericordioso para tão somente agradecer pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelo amparo generoso, pela presença constante dos amigos espirituais, aqueles que se destacaram para nos ombrear o caminho e que nesta hora extremada da humanidade nos estendem as mãos para não vacilarmos neste percurso sublime a que fomos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Obrigada, amigos queridos que aqui presentes estão, responsáveis por este Evangelho, aos quais pedimos humildemente que nos amparem, nos sustentem e nos guardem em sua paz, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos refletindo é o item sobre o suicídio e a loucura. Nós vamos hoje ler o parágrafo 16 desse item, que diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar. Vamos mergulhando progressivamente nesse entendimento sobre a incredulidade, né? Nós estamos num momento onde há uma supremacia de equívocos quanto à verdade de vida eterna. E esses equívocos estão pautados em pessoas que são sinalizadores da cultura, da ciência, das artes, e que, com seus pensamentos distantes das leis de Deus e destituídos de uma fé que possa iluminar caminhos, têm muitas vezes angariado adeptos, né? Por similitude, esses espíritos vão se agregando a essas mentes cientificistas, ou literatas, ou filosóficas, ou artísticas, que não guardam a moral cristã ainda em seus corações. E o Evangelho é claríssimo em dizer que a dúvida, a incredulidade, elas e todas as emoções que nós chamamos de materialistas, elas são fortes indutores e excitantes de que, não havendo nada após a morte, eu estou sofrendo agora, eu já vou para o nada, que seria o alívio do meu sofrimento. Isso é o maior engano que o espírito pode trazer, porque não há nenhuma transgressão à lei de Deus que se compare ao ato gravíssimo
do suicídio. Então, o Evangelho é claro em dizer, e nós vamos mergulhar um pouco hoje na incredulidade, né? Nós já fizemos o capítulo sobre a fé e que falamos da incredulidade, mas nós gostaríamos de voltar hoje para nós entendermos com mais profundidade quem são os incrédulos verdadeiramente. Quem são? Então diz o Evangelho, a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Vamos entrar nessa dimensão da incredulidade. Uma grande maioria dos incrédulos está relacionado a traumas vividos em outras reencarnações, onde a fé foi mostrada de forma fantasiosa, equivocada, cheia de mitos, cheio de rituais fantasiosos, de promessas infundadas, né? Então, essas crenças que nos arrastam desde antes da Idade Média, elas impregnaram o nosso espírito de uma indignação, de um desconforto e até de uma revolta. E como em contrapartida, ninguém ainda nos mostrou o caminho da verdade, nós ficamos com aqueles padrões, aquelas crenças. Que aquelas crenças realmente não devemos acreditar, porque não tem sustentação na razão, não tem sustentação na ciência, não tem sustentação na evolução. Então, essa contaminação do religiosismo do passado tem sido uma gama enorme de pessoas que ainda não foram apresentadas a Jesus verdadeiramente. Cabe-nos, enquanto evangelizadores de espíritos, apresentarmos Jesus ao outro, né? Mas que Jesus é esse que nós queremos apresentar? O Mestre que veio nos ensinar o caminho da felicidade possível na Terra, que dizer para nós que sem sermos caridosos, nós não nos libertaremos do passado de iniquidades, que veio ser para nós a lei de Deus representada na sua experiência divina. Então, esse é um grupo dos incrédulos, mas nós temos um outro grupo de incredulidades bem interessantes, que eu gostaria que nós acompanhássemos o pensamento de Emmanuel nessa questão que diz assim: compadeçamo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Eles se debatem diante das verdades de vida eterna. Compadeçamo-nos. O compadecimento, a compassividade, a compaixão é um estado vibratório do nosso sentimento que ela arrefece a guerra do outro, a revolta do outro. Ele se debate e quando ele encontra uma característica de compaixão pelo estado em que ele se encontra, por isso que estamos sendo convidados a compadeçamo-nos dos incrédulos. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências. Então, nós estamos vendo a causa que gerou a incredulidade e que excita o abreviar da vida física, o desistir da encarnação. Vamos ver as causas profundas, porque nós que fazemos assistência fraterna, socorremos espíritos na casa espírita, precisamos ter isso muito trabalhado em nós, né? Muito mesmo. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento. Muitos vieram do fogo do sofrimento. De caminhos que a provação encharca de pranto, sofrimento de muitas expiações seguidas.
das furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Quantas vezes essas furnas são o ambiente espiritual que aquele ser traz no seu campo mental. Ele traz um ambiente de furnas de aflições em que jaziam acorrentados ao desespero. São cenas dos quadros de memória que estão vivos. E o espírito quer sair deste cenário que ele carrega consigo. Outros existem que nos atingem às portas, conturbados pelo clima de irreflexão em que a faziam. Trazem o desnorteamento, a delinquência, a irresponsabilidade, num superlativo desamor, mas que estão batendo à nossa porta. Ou trazem o sarcasmo no pensamento imaturo, quais crianças em recintos graves da escola. Todos estes que assim estão sofrendo e trazem o sofrimento lancinante na alma são os incrédulos. Porque a dor que os acometeu, sem uma base de entendimento por essa dor, fez com que eles compulsivamente escolhessem novamente os mesmos caminhos. Compulsivamente, porque estão, nós todos sabemos, alienados, alheios, dissociados da verdade. Essa é a chave da incredulidade. É o espírito estar num estado alienado. Pautado em quê? Ancorado em quê? Nas ilusões festivas do mundo, nos prazeres fugidios do mundo. Ele está ancorado. E quando nós o convidamos, precisamos convidá-los para aprender a amar, para ensiná-los a amar, para amá-los. Porque ontem nós falamos que o espírito só permanece reencarnado quando ele desenvolve o amor por alguém. Porque enquanto ele está sendo amado, não é suficiente. Ele precisa querer ficar pelos vínculos fortes que ele construiu de sentimentos com alguém. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, no nosso dia a dia, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Nós discriminamos, nós rejeitamos, nós os excluímos da nossa vida, mesmo que seja um familiar, que seja um filho. Nós vamos relegando aquele ser na periferia dos nossos sentimentos, da nossa vida, do nosso cotidiano, sem adentrarmos a instância íntima do ser espiritual que ele é. E porque muitas vezes estamos vazios de sentimentos para permear a intimidade do outro e deixar retido no outro os seus melhores sentimentos, nós vamos convivendo sem nos relacionarmos. Então, a convivência em família, que é a cordialidade, a gentileza, compartilhar, sem se relacionar profundamente, não abastece aquele ser que bateu à nossa porta, né, e que aguardam de nós. Nos ocorre dizer que muitas vezes aquela porta a quem nós batemos são ali os personagens da trama do meu passado. Então eu me intimido diante daquele relacionamento, eu me esquivo daquele relacionamento, eu não sou receptivo aos meus familiares, porque provavelmente eles fizeram parte das tramas difíceis, dos quadros de memória traumática que eu trouxe. Mas, muitas vezes, esses espíritos irão bater às portas da casa espírita para encontrar em nós, os seus trabalhadores, aquela âncora espiritual da sua vida. Então, surgem dementados pela dor, e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da inexperiência. Todo espírito mais leviano é por si inexperiente.
ele não tem lastro, ele não tem uma bagagem que o vincule às responsabilidades da vida, então ele flutua, né, nesse aspecto que Emmanuel chama da leviandade, porque não tem experiência. Se acomodam pela força própria da inexperiência. Então, certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo quando se mostram distantes da sinceridade. Muitos não querem, né? Não querem receber, mas a nossa parte precisa ser dada, mesmo que o outro rejeite o que recebeu. Não importa. E que parte é essa? É a parte dos sentimentos que já somos capazes de viver por muitos, pelos nossos e por outros. E todos nós somos bem aquinhoados de bons sentimentos para servir em nome de Jesus. E daí nós fazermos do próximo a nossa máxima prioridade. Se coisas tivermos para fazer, mas se tiver um alguém, nós precisamos deixar tudo por este alguém. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções, que os ajude a refletir na própria imortalidade. Dizer para o outro que ele é imortal não convence, nós temos que mostrar a imortalidade da alma. Nós temos que viver a imortalidade da alma. Por isso que cuidar do outro é um ombrear constante, né? Partilhar com eles a fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. A nossa casa, a nossa família, dos que queremos ser uma família espírita cristã, precisamos ter essa espontaneidade do Evangelho no nosso dia a dia. Não é só naqueles 15, 20 minutos, uma vez por semana, mas é no nosso dia a dia, na leveza, da compreensão, das conversas edificantes. Se o outro tem conversas levianas, vamos conduzir a sua fala para outras coisas, vamos conduzir o seu pensamento para uma reflexão importante, vamos nos trocar sentimentos que nos sustentem naqueles momentos de dificuldade. Quando estamos tristes ou rebeldes, vamos ser convidados a fazermos uma prece juntos. Então, todavia perguntarás, e se recusam obstinados e irônicos aos bens que lhe ofertamos? Olha a reflexão. Se o outro não quer receber o bem que lhe ofertamos, e se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada? Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito, que nos cabe amparar em silêncio, na intimidade do nosso coração, mas jamais esmorecermos o intento, sem forçar, porque não é uma doutrinação, né? É um envolvimento com a verdade através da exemplificação. Então, enxertar esses corações enrijecidos pela incredulidade é cicatrizarmos as feridas que trouxeram nos sentimentos, porque são espíritos que sofreram demais e que ainda não tinham encontrado uma resposta e um caminho. E mostrar Jesus como o caminho, a verdade e a vida, cria no espírito um estado de esperança. E é isto que vai cicatrizando e fazendo que o espírito valorize a sua existência na Terra. Vamos refletir. É mesmo muito importante nós estudarmos esse assunto sobre a alienação, a loucura e o suicídio, porque todos nós estamos vendo o quanto essa temática está predominando
nos tempos atuais em que estamos vivendo. E não saber nada sobre isso, não compreender as causas profundas, não ter um conteúdo na nossa intimidade que possa nos auxiliar a entender o que está acontecendo e, mais que isso, contribuir com aqueles que estão envoltos nesses pensamentos, é de fato um estado de alienação absoluta em relação à dor da humanidade. Então, o Evangelho, quando ele traz esse tema para nós, é porque nós já estamos em condição de aprender a ponto de contribuir. E essa temática, do suicídio, ela está assentada em muitos fatores, mas sem nenhuma sombra de dúvida, o principal é a incredulidade. O que leva um espírito a seguir esse caminho é um estado íntimo de descrença absoluta em Deus, nosso Pai. Ou, se tem alguma crença, essa crença não é suficientemente estruturada na verdade para nos manter com um pensamento suficientemente equilibrado. Quando nós pensamos assim, sobre um tema da humanidade, qualquer que seja, para que nós possamos aprofundar, compreender, é necessário duas coisas. É necessário tempo de dedicação sobre aquilo e estudo. Mesmo que seja um estudo prático. Porque sem isso a gente não vai entender nada sobre coisa alguma, né? E o Evangelho está nos convidando, dentro desse entendimento, a compreender, como diz Emmanuel, que a ignorância leva o homem à incredulidade e à violência, porquanto obsessões e loucuras podem assaltar todos aqueles que se abdicam do raciocínio e do estudo. Então, será que eu preciso mesmo estudar? Vamos pensar sobre isso. Será que eu preciso mesmo estudar para ampliar o entendimento de Deus em minha intimidade? Será que eu preciso estudar? Será que esse assunto, será que a elaboração desse pensamento não é um pensamento cientificista, não é um pensamento materialista, não é um pensamento assim de um raciocínio que está distante da verdade? Nós vamos dizer que não. Por quê? Porque o nosso padrão e o nosso guia é Jesus. E Jesus abria as Escrituras e estudava com os discípulos. Olha a importância disso. Nós vamos ver ao longo do trabalho que Jesus fez na terra, ele criança, entrando no templo e interpretando com os mais velhos os textos, entre milhões de aspas, sagrados. Revelando que, de fato, a religião, ela não se estabelece na intimidade de nós mesmos sem estudo. É necessário estudar. E é óbvio que estudo sem prática não leva em lugar nenhum. Vira só campo filosófico.
Então, é muito importante nós entendermos que nossos irmãos que se deixam arrastar por processos de loucura e obsessão a ponto do suicídio são irmãos nossos que ainda não foram suficientemente motivados por nós a adentrar no campo desse entendimento e destinar um tempo da sua vida para estudar profundamente. Por isso que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Científica e filosófica no sentido da ampliação do conhecimento. E o religioso é no sentido da prática. Porque religiosidade é a prática daquilo que nós introduzimos como conhecimento no ser espiritual que somos. Então, Emmanuel ainda continua: entende-se também que a ilusão incline a criatura para a vaidade e para o vício, de vez que a paixão e egoísmo cegam facilmente a quem se compraz no desequilíbrio ou se habitua à ociosidade. Então, nós temos que analisar com o sentimento da misericórdia, com o sentimento da compreensão, esses irmãos que se deixam tomar por esse processo de loucura e obsessão, como espíritos que são ociosos na sua busca evolutiva. Não se entregam à construção de um conteúdo íntimo que vai nos levar a uma crença, a uma concepção de Deus que nos sustenta e nos mantém em pé ante as enormes adversidades. E Emmanuel, no Consolador, ele é questionado com relação à incredulidade. E ele diz assim, olha que espetáculo, ele diz assim: a incredulidade absoluta não existe. Não existe. E por que que não existe? Ele diz, não existe porque todos nós trazemos a centelha divina na nossa intimidade e ela está ali, não tem como nós aniquilarmos isso. E aí ele vai acrescentar, não existe a não ser no jogo de palavras dos cérebros despreparados, nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser que lhes é inata. Então, é importante que nós pensemos assim, como nós temos comentado aqui já há algumas semanas. Qual é a minha concepção de Deus? E o quanto eu tenho alterado isso diariamente na nossa intimidade. Por quê? Porque quando essa concepção de Deus nosso Pai, ela está alinhada com o momento evolutivo que nós nos encontramos, quando ela está alinhada com o verdadeiro sentido das coisas, nós passamos a ser agentes ao redor de nós, dinamizadores das forças saudáveis daqueles que se aproximam de nós. Porque a forma como eu creio em Deus, como você crê em Deus, como nós cremos em Deus, causa um impacto vibratório
no ambiente que nós nos encontramos. Não precisa de nós subirmos em palanques e ficarmos 25 horas falando sobre isso. É suficiente aquilo que o Espírito emana. Porque aquilo que ele emana arrasta, pelo exemplo, aqueles que ainda duvidam. E duvidam porque não estão suficientemente operosos nesta construção. Porque na base da ociosidade nada se constrói. Então, muitas vezes nós trazemos ideias contrárias à verdade, que se eu ficar aqui sentadinha, esse entendimento sobre Deus vai se desdobrar naturalmente na minha mente, no meu coração. Não vai. Não vai. De maneira nenhuma. E por que não vai? Porque Deus nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos construir a nós mesmos. E essa ideia de Deus é uma construção íntima. Porque eu vou sentir Deus na medida dos meus valores. E como a Célia colocou, muitos de nós que negamos, mesmo que seja temporariamente, que negamos a existência de Deus, ou que não temos nada para falar sobre isso, é porque traumas vivenciados por nós nos prendeu em pensamentos que dificultam que tenhamos um aprimoramento desse significado. E, portanto, conversarmos uns com os outros o máximo que nós conseguirmos sobre a concepção de Deus, muito nos enriquece. Muito. Quando, como falamos ontem no texto de Emmanuel, quando nós vemos e sentimos Deus nas dificuldades extremadas e nos acalmamos, porque sabemos que aquela tempestade é necessária para a nossa renovação, essa estrutura íntima da concepção de Deus vai se alargando. E é disso que o mundo atual está extremamente necessitado. De homens e mulheres, corações e cérebros, espíritos que estão bem avançados nesse entendimento, para sustentar a dor que está aí, comprometendo espíritos ainda tão infantis. Então vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nos apresentou com todo o seu amor, Deus, nosso Pai, para que pudéssemos senti-lo em nossa intimidade e expandir o nosso amor por Ele, para encontrá-lo no amor dele por nós. É assim que estamos desejosos, Senhor, de nos fortalecer, estabelecendo uma confiança absoluta nos desígnios de Deus,
que sempre nos levam a patamares superiores para vivenciar alegrias do Espírito. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelos teus exemplos, que diariamente nos convidam a refletir no bem e na verdade. Fortalece-nos e ampara-nos. Socorre as nossas necessidades mais íntimas, para que sejamos espíritos dispostos a viver de acordo com o teu evangelho de amor. Nesta hora abençoada do dia, convoca, Jesus, equipes socorristas vinculadas ao seu coração, para amparar aqueles irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, de todas as casas irmãs e dos corações que nos ouvem, requerendo amparo a corações amigos. Que esta equipe, Senhor, possa visitar os hospitais, as enfermarias, os lares, e manter nossos irmãos de saúde, de bom ânimo e de esperança. Queremos te agradecer, Senhor, por nos encontrarmos no Brasil, esta pátria amada, em que Ismael recebe do seu coração a missão de fazer desta nação a pátria do Evangelho. E nós outros, Senhor, aqui nos encontramos, desejosos de cumprir com a nossa parte, neste concerto extraordinário, nos tornando espíritos honestos, amigo dos amigos, operosos no bem e dispostos a viver a verdade. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.